Imagine só! Hoje, as 5 maiores empresas dos Estados Unidos valem juntas mais de 2 trilhões e meio de dólares. Um número impressionante, que representa quase 10% de todo o valor de mercado do país. E o mais surpreendente? Elas praticamente não precisam de capital para operar. Nenhum investimento pesado em fábricas, maquinário ou infraestrutura física. É um cenário radicalmente diferente do passado, quando gigantes como Andrew Carnegie e John D. Rockefeller construíram impérios à base de reinvestimentos massivos, ferrovias e usinas de aço. Naquela época, crescer e enriquecer exigia montanhas de dinheiro e anos de trabalho árduo. Hoje basta uma ideia brilhante e execução impecável para criar valor bilionário quase do zero. Essa revolução silenciosa está transformando o capitalismo como conhecemos. Empresas que dominam o jogo atual, nomes como Apple, Google e Amazon, operam com margens de lucro estratosféricas e retornos sobre o capital que fariam qualquer industrial do século XX perder o sono. Enquanto antigas potências como as gigantes químicas que um dia foram sinônimo de inovação, viraram commodities e lutam para se manter relevantes, esses novos players reinventaram as regras. E o melhor, eles não precisam de ativos físicos para escalar. Basta um clique, um algoritmo, uma plataforma. É claro que nem todos que apostam nesse novo mundo vão sair vencedores. O mercado de venture capital está lotado de sonhadores perseguindo a próxima grande disrupção, mas a realidade é cruel. Poucos chegarão ao topo. Mesmo assim, a lógica é inegável. Um negócio que cresce exponencialmente sem demandar capital é o sonho de qualquer investidor. Nós mesmos temos algumas empresas assim em nosso portfólio, negócios que geram retornos extraordinários, mas que infelizmente não crescem no ritmo que gostaríamos. Se tivessem esse potencial de expansão, seriam prioridade absoluta. O problema? Essas oportunidades são raras, difíceis de identificar e ainda mais difíceis de adquirir. Olhe para Jeff Bezos. Quando ele lançou a Amazon, muitos, inclusive nós, subestimaram seu potencial. Achávamos que vender livros online era interessante, mas não imaginávamos que ele transformaria a empresa em um monstro capaz de dominar o varejo, a computação em nuvem e até a indústria de tecnologia. Bezos não apenas sonhou grande, ele executou com uma precisão cirúrgica. Em 1997, ele já traçava um plano detalhado, e hoje colhe os frutos de uma visão que poucos tiveram coragem de perseguir. Se você ainda não assistiu à entrevista dele no programa de Charlie Rose, faça isso. É uma aula de estratégia e ambição. E o Google? A mesma história. Quem diria que uma empresa que começou como mecanismo de busca se tornaria uma máquina de fazer dinheiro, cobrando fortunas por cada clique em anúncios? Enquanto antigas potências como a GE e a DuPont afundavam em custos de produção e competição acirrada, o Google construía um império sem precisar de minas de ferro, ferrovias ou fábricas. A diferença é abissal. No passado, o sucesso dependia de ativos tangíveis e reinvestimentos constantes. Hoje basta ter uma ideia disruptiva e a capacidade de executá-la. Mas não se engane, essa não é uma realidade fácil de navegar. Muitos erram o alvo, subestimam os desafios ou simplesmente não têm a genialidade necessária para transformar uma ideia em um negócio bilionário. Nós mesmos já perdemos oportunidades, algumas óbvias, outras nem tanto. E vamos continuar perdendo, porque o mundo está em constante evolução. O que não podemos fazer é ignorar essa mudança. O capitalismo está se reinventando, e quem não se adaptar ficará para trás. A pergunta que fica é: como identificar os próximos vencedores? Como separar o joio do trigo em um mercado onde qualquer startup promete ser a próxima Apple? Não há uma fórmula mágica, mas uma coisa é certa: as empresas que dominarão o futuro serão aquelas capazes de crescer sem amarras, de escalar sem precisar de bilhões em infraestrutura e de gerar lucros extraordinários com o mínimo de capital. Esse é o novo padrão. E ele veio para ficar. E quem ousar ignorar essa realidade estará fadado a desaparecer no retrovisor da história. Mas não basta apenas reconhecer o jogo, é preciso saber jogá-lo. E a grande questão que separa os visionários dos meros espectadores é: como distinguir no meio do ruído aqueles que realmente têm o poder de transformar indústrias? Não existe uma resposta pronta, um algoritmo infalível ou uma planilha que revele o futuro. O que existe é um princípio inegociável. As empresas que vão ditar as regras daqui para frente são aquelas que conseguem multiplicar seu valor sem multiplicar seus custos, que escalam sem engessar sua operação e que geram retornos extraordinários com o mínimo de capital imobilizado. Esse não é um diferencial, é a nova lei do mercado. E quem não a dominar, simplesmente não terá lugar nele.
Agora, imagine um cenário onde até mesmo gigantes como a Berkshire Hathaway enfrentam um teste decisivo. O que acontece quando seus líderes históricos deixam o palco? A história mostra que em momentos assim o mercado reage com volatilidade, testando a resiliência do legado. Mas aqui está a verdade incômoda: o valor de uma empresa não se mede pelo que ela foi, mas pelo que ela ainda pode ser. E se as ações caírem a um patamar onde o próprio negócio se torna mais valioso do que o preço de mercado? A resposta não deveria ser uma incógnita. Se a diretoria e a gestão têm compromisso real com os acionistas, não há dilema. Comprar de volta as ações quando estão subvalorizadas não é apenas uma decisão inteligente, é um dever. Afinal, quem vende em um momento de pânico não está sendo enganado, está apenas cedendo ao medo. E o papel de quem lidera não é explorar esse medo, mas neutralizá-lo, garantindo que os verdadeiros donos do negócio, os acionistas de longo prazo, sejam os maiores beneficiados. Claro, sempre haverá especuladores prontos para distorcer a realidade, espalhando rumores ou manipulando preços para lucrar com a confusão. Mas uma empresa que se preze não joga esse jogo. Ela age com transparência, sem truques, sem artimanhas. Se as ações estiverem baratas, ela compra. Se não estiverem, ela espera. Simples assim. E se por acaso a morte de um líder histórico gerar uma onda de incerteza, o mercado pode até reagir com euforia ou pânico passageiro, mas o que realmente importa é o que vem depois. Se a estrutura da empresa for sólida, se sua cultura for forte e se sua gestão for competente, o valor real prevalecerá. O resto é apenas barulho. Mas não se engane, avaliar um negócio não é como seguir uma receita de bolo. Métricas como a relação entre capitalização de mercado e PIB ou CAPE, índice preço-lucro ajustado pelo ciclo, podem até oferecer pistas. Mas são apenas isso, pistas. O mercado não é uma equação matemática, e quem insiste em tratá-lo como tal está fadado a errar. O que realmente move o valor de uma empresa são três coisas: os fluxos de caixa futuros, as taxas de juros que descontam esses fluxos e, acima de tudo, a capacidade de um negócio gerar retornos consistentes em um mundo incerto. E aqui está o segredo: ninguém tem uma bola de cristal, nem mesmo os maiores investidores. Por isso, a verdadeira sabedoria não está em buscar fórmulas mágicas, mas em entender a essência do que faz um negócio valer a pena. E a melhor maneira de aprender isso? Vivenciando o fracasso. Sim, você leu certo. Quem só conhece o sucesso nunca entende de verdade o que separa um bom negócio de um péssimo. É na luta diária para salvar uma empresa em dificuldades, na frustração de ver esforços se esvaírem em resultados medíocres, que se aprende o que realmente importa. Porque um negócio excepcional pode até ser gerido por pessoas medianas e ainda assim prosperar. Mas um negócio ruim? Esse exige talento, resiliência e uma dose generosa de humildade para admitir que muitas vezes, o problema não está na falta de inteligência, mas na própria natureza do negócio. E é por isso que os melhores investidores não são aqueles que seguem cegamente métricas ou modismos. São aqueles que têm a coragem de olhar para além dos números, de entender as entrelinhas e, acima de tudo, de aprender com as próprias cicatrizes. Porque no fim das contas, o mercado não recompensa quem acerta sempre, mas quem erra menos e, quando erra, sabe extrair lições que os outros sequer enxergam.